amados, é mais um Quem Diria, e nós temos ouvido casais tão preciosos que Deus tem feito na vida desses casais. Tem sido uma bênção a gente poder crescer juntos aí nas experiências que tem ali trazido nessas histórias, que tem contado, e tem sido uma bênção para todos nós. Hoje nós temos um casal muito precioso, muito especial. Eu vou chamá-los então, eles estão chegando. Então aqui vão estar sentando-se aqui agora e a gente vai estar começando então o nosso bate-papo. Quem diria? Olá, boa noite, eu sou a Elisângela, sou membro aqui da igreja, nós somos membros aqui da igreja há mais de 15 anos, né, quase 20, e a gente tem atuado em alguns ministérios, né, eu já trabalhei na secretaria, trabalho no Ministério Infantil também, e é sempre muito bom, né, eu sempre gosto de estar à disposição para servir naquilo que precisar. Boa noite, para quem não me conhece, eu sou Alexandre, mais conhecido aqui na igreja como Marrom. É um prazer falar com os irmãos, tenho servido aqui também, sou o atual administrador aqui da igreja. Estamos aí para servir os irmãos, Deus tem nos abençoado e é isso, é um prazer estar aqui. Muito bom, uma alegria muito grande recebê-los aqui no Quem Diria. É muito bom a gente poder bater o nosso papo aqui, nos conhecermos melhor e nos edificarmos juntos aí na presença do nosso Deus. Eu queria assim ouvir de vocês como foi que vocês se conheceram, aí como é que foi aí a história desse romance, como é que foi aí? Conta aí pra gente. A gente se conheceu no colégio, né? Eu fiz o ensino fundamental numa escola da prefeitura, no bairro vizinho, e ela estudava numa escola estadual próximo de casa. Então, quando eu fui fazer o ensino médio, a gente acabou se conhecendo. Caiu na mesma no casa. Primeiro ano, E assim, o meu primeiro contato com ela foi um negócio desse tipo, eu falei, não, essa mulher é doida. Porque assim, isso foi logo nos primeiros dias de aula, né? Um colega meu que veio, né, da outra escola junto comigo, eu só conhecia ele na sala. E da mesma forma, ele, como a gente veio de outro bairro, e aí por alguma questão, ela e uma amiga dela foram tirar satisfação com ele por alguma coisa que ele falou, eu não lembro exatamente o que foi. Então, na hora que chegou ela e a amiga dela, que abordaram esse colega meu, ele pegou e me chamou. Falou, me ajuda aqui. Quando eu cheguei perto, ela falou assim, sai daqui que ninguém falou com você. Então, assim, eles foram... Mas assim, depois a gente foi domando e tudo mais. Olha que coisa bonita hoje aí. Quer acrescentar mais alguma coisa? Fica à vontade. Não. Foi dessa forma que a gente se conheceu. Muito bom. Aí depois, né, isso foi no primeiro ano, Foi no né? primeiro ano. A gente começou a namorar mesmo no terceiro ano. Foi no terceiro ano. Aí a gente começou a namorar. Muito bom. Com 16 anos, né? Isso. Olha lá, que joia. 16, 17. E como foi que vocês conheceram a Jesus? Aí os dois conheceram no mesmo tempo? Ou foi um primeiro um, depois outro? Como é que foi que vocês conheceram a Cristo? Essa história, assim... Bom, eu conheci primeiro, né? A gente já namorava e assim, quando a minha família conheceu Jesus, assim, a gente teve algumas necessidades com a minha mãe, né, e minha mãe teve alguns problemas e a gente acabou recorrendo em alguns lugares e a gente só achou o alívio, né, minha mãe, né, no caso, que eu fui a ovelha negra nesse caso, só com Jesus, só quando eu teve o encontro com Jesus, né. E lá na minha casa, assim, a gente era em 8 pessoas e foram se convertendo de 2 em 2. E meu pai, que achou que, como eu era o mais bonzinho, assim, dos filhos, é aquele que não dava trabalho, que sempre é muito calmo e tudo mais, ele achou que ele ia ser um dos primeiros a me converter. Eu acabei sendo a ovelha negra, né? Eu resisti bastante porque eu tinha no pensamento que seguir a Cristo seria um fardo pesado, né? Aquele negócio de ser crente, carregar a Bíblia e tinha vergonha de tudo isso. Engano meu, né? Eu achei que a minha vida... Vai ficar limitado, né?
não só limitado, mas eu achava que ia ser uma prisão, né? Mal sabia eu que a prisão eu estava era sem Cristo, né? Quando eu aceitei a Cristo, assim, eu fui o último da casa do meu pai a entregar a vida para Jesus, mas aí quando eu tive o encontro, quando eu entreguei a vida para Jesus, eu vi que eu achei que eu estava livre sem Cristo, mas quando eu me entreguei aí eu vi que a liberdade, eu vi que Deus foi trabalhando na minha vida, foi assim uma bênção. E aí eu namorando com ela e minha família acabou pressionando um pouco, né? Porque é aquele jogo desigual, né? Então a preocupação da minha mãe, do meu pai era de repente por conta do namoro eu acabar desviando do caminho, mas graças a Deus ela também se chegou a Cristo, ela vai contar como que foi. Na casa dele funcionava era um ponto de pregação, né? Quando eu conheci eles, funcionava um ponto de pregação, então acabou que algumas vezes eu acabava indo, né? E participava e tudo mais. E ao mesmo tempo foi a época que eu conheci a Graciane, né? E aí tem uma coisa interessante que a Gra usava uma estratégia, coisa engraçada de se ouvir, que ela falava assim, na hora do almoço, às vezes a gente ficava no escritório e ela dizia assim, vamos ler aqui a Bíblia, vamos ver quantos capítulos que a gente consegue ler por agora. Então, para mim, como gosto bastante da coisa da competição, aí a gente ficava lendo lá vários capítulos. Na verdade, era uma estratégia que ela usava para fazer com que eu tivesse contato ali com a verdade e tudo mais, né? Então era engraçado. Então isso foi, para mim, aconteceu concomitante, né? Era tanto frequentar lá na casa dele, como também a participação da Graciane. Então aí foi quando eu conheci a Cristo e aí as coisas mudaram. Muito jóia, muito bom. Bênção. E é tão bom assim a gente conhecer a Jesus, que a gente faz parte da família de Deus, né? E vai tendo esse crescimento juntos com a família e vai, assim, as pessoas vão sendo usadas nas nossas vidas, nós vamos podendo também abençoar outras vidas. E assim, quem é assim que vocês veem aqui na igreja que tem sido usado, que olha, essa pessoa foi usada por Deus, é uma bênção, que pode ser na vida do casal, individualmente também. Quem que vocês assim veem que tem sido alguém assim especial que Deus tem usado na vida de vocês? Acho que para mim, pelo menos, assim, na minha parte individual e também como casal, sem sombra de dúvida é a Gra, né? A Gra é amiga irmã amiga e posso contar, sei que ela pode contar comigo também. E que eu preciso de apoio, de oração, de incentivo, de tudo, eu sei que posso recorrer e vou encontrar a resposta, né? Sei que ela está ali, é parceira mesmo. Benção. Para mim também, assim, a gente, assim, diria, acho que acabou sendo influenciado por eles também para vir para cá, né? Então é um casal assim que é muito especial na nossa vida. Eles têm muitos exemplos assim que a gente que serve de inspiração para a gente para continuar na caminhada. Eu tenho muitos amigos na igreja, né? Assim, a gente, para não ser injusto com ninguém, pessoas assim que a gente aprendeu a amar. Eu tenho o Gerson, que é um parceirão meu, a família dele. A gente tem um carinho muito grande por eles também. E por outras pessoas, a família assim, dos irmãos do Miso, o João, o Israel, essa galera toda assim, eles são muito importantes na nossa vida. Fica difícil a gente falar de uma pessoa assim, mas a gente falando, como a gente assim, teve muito envolvimento com eles no início, e assim, eles foram um ponto de apoio que a gente acabou tendo algumas dificuldades na igreja que a gente estava e a gente acabou encontrando esse ponto de apoio, foi o que nos motivou a vir para cá, né? Então é um casal assim que pra gente colocar, né, pra gente como casal seria o Miso e a Gra. Muito bom, que bênção, graças a Deus. E a gente sabe que esse ano, né, tem sido um ano um pouco difícil e tudo mais para todo mundo,
Mas a gente sabe que vem as alegrias do Senhor em meio a tudo isso e tudo mais. Então, nesse ano de 2024, tem sido aí algo que Deus tem feito, que tem alegrado o coração de vocês? Você tem que falar sobre isso. Para mim, a gente estava até compartilhando, né, disso. Para mim, a alegria que eu vejo que trouxe uma alegria ver o avanço da igreja em relação ao apoio, ao ponto de apoio que a igreja tem sido no bairro. A gente sabe que é um ano difícil, é um ano de lutas, mas ver o despertar da igreja em relação à comunidade, né, a pessoas, isso traz, é uma coisa que trouxe uma alegria para mim, trouxe uma alegria muito grande. A gente acabou nesse caminho tendo o auxílio de alguns apoiadores, né, de alguns amigos, mas a alegria é a gente ver tudo que é pregado, tudo que a gente tem aprendido da parte de ajuda, de ser solidário, de ter compaixão pelo próximo. A gente está vendo isso muito forte esse ano na igreja, e isso traz alegria para a gente, né? Porque uma coisa assim, a gente acaba recebendo uma bagagem muito grande, né, do ensino que a gente está tendo, mas quando a gente vê o ensino na prática, a gente sabe que a gente está no caminho certo, né? Então isso é motivo de muita alegria para a gente. Muito bom. Uma das coisas que para mim, assim, que eu tenho sentido de bastante alegria, é que a gente não tem, né, por conta do trabalho dele, que é bem longe, né, a gente não tem muito tempo para ficar junto, né? E assim, essa pandemia trouxe pra gente o inverso, né? Em vez de a gente ficar ali muito triste porque está dentro de casa, pra gente foi muito bom porque a gente teve a oportunidade de ficar mais junto, né? Então pra gente tem sido muito bom, né? As crianças também podem ficar mais tempo com ele, então a gente está aproveitando bastante nesse sentido. E essa parte, né, da questão de atuar, né, em prol do outro, teve um fato interessante que na última campanha as crianças lá de casa ajudaram, né, o Luiz e o Leonardo ajudaram a montar os kits para as crianças. Então eles se sentiram assim, né, muitíssimo importantes. E aí o Leonardo falou assim: nossa, como é bom trabalhar para a igreja, porque Jesus, agora as crianças vão conhecer Jesus também. Olha que né? Então para mim, assim, me enchi, né? Me enchi assim, de alegria de ver desde pequenininho, e essa é a minha intenção mesmo, que eles estejam atuantes, participantes, né, daquilo que é realmente importante, que é viver na prática, né? Não é só ali saber, olha, que bom, Jesus, né, morreu na cruz, amiguinho e tudo mais, mas se isso ficar só de conversa, não vai funcionar só, né? Então, quando ele vai estar atuando, vai estar ali participando, e é isso que as outras crianças vão perceber, né? Os outros adultos, enfim. E eu achei muito legal isso. Eu fiquei muito contente. E essas maiores alegrias que vocês estão experimentando nesse ano é porque vocês estão sendo muito usados também. Se dispuseram para ser usados. Então, quando a gente se dispõe para ser usados, essa alegria é que a gente deixa Deus trazer através das nossas vidas, que a maior alegria da gente mesmo é a gente servir os outros. A gente ser usado por Deus para aproximar outras pessoas de Deus. Essa é a maior alegria da vida. Então, estamos aqui diante do testemunho vivo mesmo do que Deus está fazendo, né? Graças a Deus mesmo pela vida de vocês, e vamos sair a avançar. Graças a Deus aí. Assim, na vida de casados, a gente passa dificuldades, a gente passa momentos difíceis, mas a gente passa também momentos muito bons, né? Como vocês estão passando agora, de estar mais juntos, e às vezes uns momentos engraçados, né? Algumas situações que acontecem. Então, tem alguma história engraçada que já aconteceu com vocês? Eu sei que tem algumas aí. Conta aí alguma pra gente, assim, estar conhecendo mais. Pode contar? Como a gente falou, começou um ponto de pregação da igreja lá do Curuçá, na casa do meu pai.
lá na garagem, né? E aí, assim, aí foi chegando pessoas e esse ponto de pregação, ele saiu da casa do meu pai e foi para casa da irmã Madalena, que é mãe da nossa irmã Rita, do Antônio, aqui da igreja. E aí, ela é recém-convertida e tudo mais, e aquela época a gente, lá nessa congregação que a gente participava, tinha muita vigília, né? A gente tinha muita campanha de oração e vigília e tudo mais. E a vigília era um pouco diferente, o modelo, né? Era um pouco diferente do modelo que a gente faz aqui na igreja. Aí teve um caso muito engraçado, acho que foi a primeira vigília que ela foi lá na casa da irmã Madalena, da mãe da Rita. Aí a gente, no momento de oração, aí para finalizar, já era aquele momento de oração final, então vamos orar de joelho e tudo mais, a gente, cada um procurou um cantinho, na cadeira mesmo, ajoelhou e estava orando, né? E aí o pessoal começou a terminar a oração, e aí o pessoal, um termina, aí levanta e senta na cadeira, aí o outro termina, aí levanta e começa, né, esperando os outros, aí para não atrapalhar, começa a conversar. E ela foi ficando, né? O pessoal terminando, e ela ficando. Aí quando todo mundo acabou, e ela lá, né? E eu, tá com assunto para falar com Deus, né? E o pessoal já começou a dizer, a galera começou assim, será que não tá demorando muito? Eu resolvi dar um toque dela, assim, eu cheguei perto dela e, tipo, filha, pera aí, tô terminando. O meu tá terminando, tava dormindo. Ela tava dormindo, quando eu acordei, ela falou, tô terminando. Essa pessoa, meu Deus. Não, mas eu preciso falar em minha defesa. Quando ele me cutucou, eu já tinha acordado. Eu estava realmente retomando. Mas eu dormi. Perdi a conta. Perdeu a hora. E o pessoal esperando, falando, tá orando. Deu toque lá, porque eu falei, não. Longa. Foi longa. Esse é um dos episódios engraçados que a gente já passou, né? Se a gente for contar, tem muita história. Tem muita história. Mas eu tava terminando. E uma situação assim que deu ruim? Vocês pensavam, olha, isso aqui vai dar sim, certo, mas deu ruim. Lembrei de alguma? Essa daí também tem uma viagem que a gente foi fazer com a minha irmã, com a Cláudia e com o Gra. Essa viagem, assim, ela pra gente, assim, foi um negócio que marcou, assim, tanto pra nós quanto pra eles também. Eles tinham acabado de comprar um carro, um Clio na época, o Clio era novinho, acho que não tinha nem um mês o carro, quando a gente foi fazer a viagem. E a gente dormiu lá na casa deles e ia viajar no outro dia. Aí a gente tomou um café, ela falou assim, e ela não tinha problema com enjoo, nada dessas coisas. Aí no quintal da minha irmã tinha umas folhas de boldo. Aí ela pegou e falou, vou mastigar uma folhinha de boldo aqui pra não enjoar. Mas eu nem lembro de você ter problema, assim. Aí mastigou aquela folhinha de boldo. Mas no caminho, a gente foi pra Ubatuba, né? Mas essa mulher passou mal. Passou mal, e toda hora a gente tinha que parar. E o medo de estragar o carro novo, né? novo, né? Estragar o carro novo. E aí, assim, foi uma das partes que deu ruim dessa viagem, né? Aí, dentre outras coisas que aconteceram, assim, coisas engraçadas também, a gente conheceu um restaurante nosso Sem Miséria, que é um Sem negócio, miséria. um negócio muito engraçado. Não recomendo. Mas deu ruim pra mim, a gente já estava chegando no final da viagem, aí a gente foi jantar num lugar. Aí a gente saiu de lá, meu cunhado falou assim, vamos tomar um açaí, calor, praia e tudo mais. Bom, vamos tomar açaí, tomamos açaí. E assim, quando eu tomei o açaí, já tinha... Né, satisfeito. Tava, assim, não era nem satisfeito, tava mais do que satisfeito, né? E só graziando. Aí ele insistiu, não, vamos tomar um suco, né? Vamos experimentar o suco dessa. Eu falei, cara, eu não aguento mais. E aí minha irmã e ela falou assim, nem olha pra gente, que pra nós também não... E ele ficou tanto no meu pé, para tomar esse suco. Falei, tá bom, pede o suco. Tomei esse suco, mas deu ruim. Deu ruim porque eu não dormi aquela noite, passei mal a noite inteira. E foi um negócio assim, tenebroso, deu ruim. Ok. E assim, um sonho assim, que vocês têm, como casal, vocês gostariam de realizar, assim,
Tem algum sonho que vocês têm assim como casal? Um sonho a curto prazo seria a gente comprar uma casa, né? A gente quer comprar uma casa maior. E a longo prazo aí umas viagens, né? Alguma coisa do gênero. Né? Seria isso. A casa, assim, a gente está... Curto prazo, né? A gente está esperando em Deus aí, né? A direção de Deus, a gente tem colocado nas mãos dele aí. Vamos ver o que Deus tem para nós. Né? Bem, vamos estar orando aí com vocês também para Deus aí abençoar. E, mostrar a escolhidinha. Isso, vai ser bênção, com certeza. Muito bom. Aí, diante assim, também a gente passa esses momentos engraçados, mas a gente também passa alguns momentos de provação também, momentos difíceis. Tem alguma situação que vocês passaram, que vocês viram ali, a intervenção de Deus, a mão de Deus mesmo ali operando? Tem algo que vocês gostariam de compartilhar? Sim, bastante gente da igreja acompanhou, né? A história assim, que a gente teve com a Luísa, do nascimento dela, e os tratamentos que ela precisou fazer, mas um momento assim, a gente foi muito amparado assim, pela oração dos irmãos, por amigos nossos também, mas uma situação difícil pra gente foi em 2017, né, quando ela foi fazer a cirurgia. Ali foi um momento que é só por Deus para sustentar mesmo, né, que foi na hora que ela foi entrar para o centro cirúrgico, a mãe foi junto, e na sala ali, na sala de espera, eu me despedi dela, tentei fazer uma oração, né, a gente entregou nas mãos de Deus. A gente assim tem fé e confia que Deus vai fazer o melhor, mas a gente é ser humano também, né? Naquele momento ali foi um momento bem difícil para mim. Entregar ali não para os médicos, né? A gente sabe e pede oração para os médicos também para que tudo ocorra bem, mas naquele momento ali da minha despedida com ela, da oração, entregando ela nas mãos de Deus para aquela cirurgia, acho que foi um dos momentos assim mais difíceis da... Alexandre, fala um pouquinho do probleminha que ela tinha, porque algumas pessoas talvez não conheçam. Ela, assim, a nossa história assim, de desejo, né, de ter o filho. Quando a Elisângela engravidou da primeira vez, foi até no retiro de carnaval que teve aqui na igreja. Ela estava completando 3 meses, né? Quando a gente foi para esse retiro, acabou abortando. E foi uma tristeza grande pra gente, mas aí depois veio a Luísa. Ela ficou grávida da Luísa. E assim, a gravidez ela transcorreu de uma forma normal, diria. Foi tranquilo até o entre o 7º e 8º mês, né? Foi quando no ultrassom de rotina o médico percebeu que tinha alguma alteração. E aí ele pediu para que eu voltasse por uma semana, que poderia ser que aquele dia eu estava muito agitada, para ele refazer o exame. E aí ele refez o exame e falou, olha, realmente o batimento cardíaco da Luísa está bastante alterado. Mas fica tranquilo que isso é bastante comum e assim que ela nascer isso pode acabar. E eu falo que o cuidado de Deus já começou daí, porque acho que se ele falasse assim, olha, depois disso a Luísa vai fazer tratamento e tudo mais, acho que eu tinha pirado, né? Porque eu realmente passei até o dia do parto com essa frase na minha cabeça, olha, vai nascer e vai acabar tudo isso, né? E na verdade não foi o que aconteceu, né? Ele contou como a parte da cirurgia dela um momento difícil, mas eu diria que ainda mais difícil ou tão difícil quanto foi o período que ela ficou após o nascimento internada, né? Ela ficou 30 dias na UTI e numa situação muito complicada. No segundo dia, né, depois do nascimento dela, eu desci para a parte lá do berçário e aí você vê aquela correria dos médicos, enfermeiros, enrolando ela e colocando ela separado já das outras crianças.
E aí eu perguntei para cardiologista e aí eu falei assim, olha, vamos ser bem práticas. O que a gente tem de possibilidades com a Luísa? Ela falou assim, olha, a gente tem umas 5 possibilidades, só que a gente já gastou 2. Isso era só no 2º dia de vida, né? Então a situação dela era gravíssima, os batimentos, mesmo ela dormindo, eram muito altos, né? E assim, algo que ninguém sabia explicar, né? O hospital onde ela nasceu já de cara falou assim, olha, procura outro hospital para fazer a transferência, porque aqui, se realmente apertar, a gente não tem como fazer o procedimento. E aí a gente foi tentando tanto hospitais públicos, né, de mais conceituados, igual o INCOR e tudo mais, ou também privados. Nós tínhamos um convênio e aí, assim, uma coisa até interessante, né, para ver, e aí eu amarro já a conversa, é que o ex-patrão do Marronzinho chegou a conversar com o presidente do... HCOR. Era do HCOR? É. Do HCOR, eles eram conhecidos. E aí falou assim, olha, não, pode ligar para minha secretária amanhã que a vaga, né, só acertar a transferência. E a gente, né, ficou super animado e a Gra tentando contato o tempo inteiro com outros hospitais para fazer a transferência, a Edilane também, todo mundo envolvido ali, porque nós tínhamos que correr contra o tempo. E por que tudo isso, né? Para a gente entender que Deus queria que nós entendêssemos que nada daquilo que nós estávamos ali fazendo, nas nossas mãos, pelas nossas forças, ia ser o que Ele tinha para a vida da Luísa, né? Que nós tínhamos que esperar nele e que Ele ia agir na hora certa. E foi o que aconteceu, né? Foi o que aconteceu, graças a Deus. Nós passamos os 30 dias bem difíceis, na verdade 21 dos dias foram bem difíceis, de muita incerteza, porque estava tudo muito fora do nosso controle, mas não estava fora do controle de Deus, né? Ele estava tudo nas mãos dele. E depois disso, né, quando chegou o tempo dele agir, né, aí nós transferimos a Luísa para um hospital muito bom, que na época a gente não conhecia, né? E conhecemos a cardiologista da Luísa lá. Ela tratou a Luísa, continua sendo a cardiologista da Luísa, né? Porque ela tem que fazer ali as manutenções. Mas, assim, não tivemos mais nenhum problema, né? Fizemos a cirurgia, foi ela que esteja ali acompanhando e tudo mais. Mas foram momentos bem difíceis, principalmente esses 21 dias, que foram muito incertos. Mas que estavam todos sob o controle de Deus, né? Todos eles. E toda vez que a gente, pelos nossos esforços, né, a gente tentava fazer alguma coisa, Deus ia ensinando pra gente que, assim, não vai ser as agora. nossas vidas tá realmente no controle dele e a gente pôde aprender muito isso, né? Durante todo esse período, né? Tanto no período que ela falou do nascimento, os 30 primeiros dias, assim, os 21, né, primeiro, foram dias bastante difíceis, mas ao longo da vida dela a gente viu muito o agir de Deus, porque ela tinha uma arritmia muito agressiva, a cardiologista dela sempre falava, mas ela tem uma vida normal, não é possível. Sempre surpreendeu. Sempre surpreendeu. Com a medicação que ela tomava, era uma medicação muito forte. Eles falavam assim, a Luísa não era nem para brincar, não era para ter tipo, porque ela tomava uma medicação muito forte e essa medicação, né, assim, poderia atrapalhar na vivência dela, assim. Era para ser assim muito sonolenta, bem, assim, não ia ser uma criança ativa, nada disso. Quem conhece e a poderia, Luísa sabe. E assim, teria crises de desmaios, inclusive, e a Luísa nunca teve nada, né? Então ela falava, a cardiologista sempre falava assim, Luísa, mas você me espanta, porque você só sabe que você tem problema quando a gente faz os exames, porque no exame dá o resultado. Mas quem faz o exame clínico dela, só de olhar e tudo mais, não tem como falar nada. Né? Era isso, né? Já é o nosso milagre. Amém, graças a Deus. Então, e hoje, como é que está a Luísa, então? A Luísa está ótima, não tem mais nada. Ela fez a cirurgia, né, como ele falou, em 2017.
Foi um sucesso a cirurgia, não ficou com nenhum tipo de sequela, porque poderia acontecer e não ficou com nada de sequela. Extinguiu mesmo o problema dela, 100%, e agora ela só precisa fazer consultas mesmo de rotina, cada 2 anos mais ou menos, e só para acompanhar, né? Mas não tem nada demais, tá perfeita e... Graças a Deus. Graças a Deus. E para quem não conhece a Luísa, ela é muito inteligente, é uma menina fantástica, graças a Deus. Mas é porque vocês estão aqui, mas todo mundo que conhece sabe, tem sido uma bênção mesmo, um grande milagre de Deus, mesmo na família de vocês, na nossa família também aqui na igreja, né? Muito bom, graças a Deus. A última pergunta é sobre esse tempo de quarentena, que eu sei que Deus tem falado também aos nossos corações, é algo especial que Ele tem mesmo nos atraído mais para Ele. Eu gostaria assim, que vocês falassem um pouco do que Deus tem falado para vocês esse tempo e uma palavra que vocês teriam também para outros casais, para as outras pessoas que estão vendo aqui o Quem Diria, sobre esse tempo, como enfrentar tudo isso aí na graça do nosso Pai. Eu começaria falando que assim, vai passar, né? A esperança que a gente tem, eu acho que Deus tem usado esse tempo para nos ensinar, né? Para nos ensinar o amor ao próximo, nos ensinar a gente mesmo como família, porque a gente, como a gente comentou no começo, a gente passa um tempo juntos que a gente nunca passou, né? A gente nunca teve tanto tempo reunidos em casa, ali juntos, né? Então é um tempo de aprendizado, é um tempo que Deus tem nos ensinado, que a gente tem se aproximado mais de Deus em oração, no compartilhar com a família. A palavra que eu deixo a própria palavra de Deus diz, né? A gente tem que lançar, né, toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós, né? E é essa palavra que eu deixo, a esperança de que Deus não nos abandonou, que Deus tem cuidado de nós. E isso é muito nítido, assim, por tudo que Deus tem feito em nós, como o pastor mesmo costuma dizer, em nós e através de nós, né? É o tempo que a gente tem para colocar isso em prática, para exercitar, é o tempo que Deus está nos proporcionando. Eu sei que é um tempo, né, se a gente for olhar, é ruim tudo que está acontecendo, mas nessas circunstâncias, a gente já teve circunstâncias ruins onde Deus nos ensinou bastante, e esse é mais um tempo que a gente tem, né, que Deus nos ensina, Deus nos orienta, Deus nos usa, né, para a gente abençoar outras pessoas, tanto de casa quanto de fora também. Eu acho que é um momento agora acho que não tanto, mas mais no começo, acho que foi um momento de bastante reflexão, né? E uma oportunidade mesmo da gente reconhecer tudo aquilo que Deus tem feito, né? Todo o cuidado com a gente, que é muito bom, e também de buscá-lo, né? Acho que, não sei se a gente teve tanta oportunidade de buscar a Deus como a gente tem hoje, né? Acho que é uma oportunidade que nós estamos tendo muito preciosa, e de ficar, para a gente reconhecer, né, como nós somos frágeis como ser humano e quanto nós dependemos de Deus, né? E só Ele que pode nos atender nas nossas necessidades mesmo. Acho que é isso. Muito bom, Alexandre, Elisângela, foi muito especial nosso tempo aqui no Quem Diria, e olha, Deus abençoe, muito obrigado mesmo. E na próxima quarta-feira, às 20 horas, nós vamos ter um outro casal surpresa no Quem Diria. Deus abençoe você também. Até mais aí na bênção do nosso Deus. Amém.